emoção, sentimento de tomar posse de uma das entidades mais importantes do mundo, porque produz o prato principal da mesa da humanidade, que é a proteína? Bom, primeiramente nós temos que nos reportar a todo o início dessa jornada, né, junto à avicultura. Viemos de uma outra área, da área de tecnologia da informação, quando começamos, na área administrativa, e depois fomos trabalhando junto à entidade, no sentido de buscar a evolução profissional. E com isso surgiram as oportunidades, onde também nos empenhamos ao máximo. E quando eu migrei para essa área mais de secretaria executiva na época, a convite de um dos ex-presidentes das GAV, Dr. Aristides Vogt, e na época tesoureiro Nestor Freiberger, quando me pediram que eu deixasse a minha área administrativa e técnica, para fazer um mandato tampão na secretaria executiva, até que eles encontrassem na época um profissional para atuar na área. E eu prontamente aceitei. E mal sabiam que tinha encontrado o profissional. E mal sabiam. De lá para cá, foram então muitas atividades, e na ocasião, quando se terminou esse mandato tampão, digamos assim, eles vieram e me perguntaram: olha, Eduardo, a gente tentou buscar um outro profissional e tal, e acompanhamos aí o teu trabalho nesses 30 dias, 60 dias, não me lembro direito, e nós gostaríamos de te fazer um convite, se tu não gostaria de assumir a Secretaria Executiva das entidades. Eu, meio assustado, mas também nunca fugindo dos desafios, aceitei, e de lá para cá, então, comecei cada vez mais incluir no meu DNA a avicultura. A avicultura de produção de ovos, de produção de frango de corte, dos seus derivados, de toda a tecnologia, de toda a ramificação desse setor pujante do agronegócio. Então, de lá para cá, começamos então a aprimorar cada vez mais as ações, as atividades e os trabalhos em defesa do setor. Então, de lá para cá, já são em torno de 25 anos atuando, vindo da área administrativa, passando até pela área de gestão de cobranças e finanças, depois uma área de gerência, e aí a secretaria executiva, depois a diretoria executiva, e agora com a otimização do sistema de gestão das entidades, fui nomeado então como presidente executivo. Quer dizer que foi construído a sua chegada como presidente? Sim, ela foi embasada numa jornada, Por isso que eu digo, A gente assumindo um desafio e demonstrando o que era necessário na época para alavancar as atividades da entidade, somando, logicamente, com a equipe de funcionários, somando com a diretoria e associados, conseguimos atingir esse patamar aí hoje, que é a presidência executiva das duas entidades. E isso, então, tomou mais forma, como eu disse lá, a avicultura começou a fazer parte do nosso DNA. Não somos de origem de produtor, nem empresário, mas o empenho, o comprometimento, a vivência e a responsabilidade que adquirimos dentro do setor, a confiança, nos colocou a avicultura no nosso DNA. Acabou vestindo o manto sagrado do ovo e do frango. Com certeza, São alimentos essenciais. Eu comecei a consumir muito mais carne de frango, muito mais ovos, com certeza. O mundo todo está consumindo. Nós elevamos o consumo de ovos no Rio Grande do Sul para 257 ovos per capita ano, acima da média brasileira, acima da média mundial. E também a proteína frango nós evidenciamos em campanhas, em ações, envolvendo aí a gastronomia, envolvendo campanhas de verão, divulgando a carne de frango,
de forma institucional, dando evidência para todo o setor. Então, é uma série de projetos que nós desenvolvemos aí na defesa e no desenvolvimento do setor. Continuamos aqui na Asgav com o presidente José Eduardo dos Santos, o novo presidente Asgav Simpargas. Uma data 12 de agosto de 2020, uma data que jamais sairá da sua lembrança, da nossa lembrança, porque é uma data emblemática, histórica, emocionante e mágica. Mas agora é a hora de sabermos quais os planos da sua gestão, presidente. Bom, nós já vimos trabalhando aí sempre, né, na gestão do presidente Nestor, né, que fez um grande trabalho, fez uma grande ação, né, em relação à sua atividade, né, junto à avicultura, né, à frente das entidades, né, nos seus 3 mandatos, se eu não me engano, né, e mesmo antes ele sempre atuante na diretoria, né, nós já vimos atuando com ele sempre de forma organizada, de forma planejada, né, prestando contas das atividades a cada final de ano, né, através dos nossos reportes de gestão das atividades. Né, e agora nós vamos aprimorar, né, no sentido de dar continuidade, de trazer à tona os temas importantes que permeiam a nossa atividade, né, junto às nossas comissões temáticas de várias áreas. Né? Que não são poucos. Não são poucos, né? E nós temos as nossas comissões temáticas, né, onde nós vamos envolver cada vez mais as empresas, os empresários, o setor como um todo, no sentido de buscar, né, a solução aí para as dificuldades e poder aumentar ainda a nossa competitividade. E também, logicamente, agora com cada vez mais forte, né, o uso da tecnologia, o uso da comunicação, o uso das redes sociais, né, fortalecer o nosso trabalho, né, de promover o setor, né, em vários eixos. Um deles é evidenciar o nosso associado através do espaço do associado, que nós temos divulgado semanalmente o perfil de cada uma das nossas empresas e produtores associados, seja de pequeno, seja de médio, seja de grande porte. O outro eixo que nós vamos dar mais ênfase é a valorização dos nossos produtos, das nossas proteínas. A carne de frango, ovos, através de divulgação de receitas semanais nas principais redes sociais, interagindo com o público, com muita criatividade, né, no sentido de cada vez mais valorizarmos e evidenciarmos essas proteínas que são essenciais na dieta dos brasileiros. Bom, temas não faltam, desde o campo, desde os insumos do campo, do milho, do campo, até a tecnologia, e podemos falar da exportação. Temas não faltam, né, presidente? Não, com certeza, né? Esse problema mesmo que você citou, do milho, para nós é um desafio, né? Historicamente, nós trabalhamos com um déficit de milho no estado do Rio Grande do Sul, né? Podemos dizer que o avicultor, o próprio suinocultor, né, são heróis, né, que trabalham aí ao longo dos anos, né, tendo que buscar esse grão importante para a ração animal, tendo que buscar em outros estados, tendo que buscar até em outros países. Mas no ano passado nós já fizemos parte de um projeto inovador junto ao governo do estado, onde nós pedimos, né, que se criasse algo de diferente do que vinha sendo proposto e trabalhado até há pouco tempo, né? Foi desenvolvido então um programa chamado ProMilho, né, onde participamos dos grupos de trabalho que desenvolveram esse programa, né, onde buscamos levar as nossas demandas, sugestões e soluções, e nesse projeto, nesse programa todo, né, está também constituído, né, por vários segmentos, né? Não é só o setor consumidor, mas como é o produtor, como é o fornecedor de equipamentos, de tecnologia para irrigação, para armazenagem, porque nós precisamos também melhorar cada vez mais a qualidade do nosso grão produzido no Rio Grande do Sul. Então é um projeto que nós acreditamos que deverá, né, trazer alguns diferenciais. Infelizmente, esse ano ainda não se tem
uma ação que garanta esse diferencial, porque tivemos uma seca, uma estiagem muito forte, né, que abalou, né, a safra de grãos, tanto milho quanto soja, né, impactou um pouco nos propósitos desse programa. Mas temos certeza, né, que vamos continuar, porque nós queremos sim mudar esse histórico de déficit anual. Então são várias frentes, é a logística, né, é todo o nosso potencial que nós temos no Rio Grande do Sul, né. Há anos atrás nós poderíamos ter perdido muitas de nossas empresas de pequeno, médio e até grande porte, né, e pelo contrário, né, hoje nós temos no Rio Grande do Sul uma base na carne de frango em torno de 30 frigoríficos, né, que estão aí produzindo, gerando divisas, gerando atividades. Porque o milho é a grande dor de cabeça, é um insumo que não deixa o avicultor dormir, né? Como eu disse, né, a cada ano nós temos que estar buscando o grão, né, enquanto outros estados, e não é aí fazer comparativos de pode, que não pode, mas estados, por exemplo, como o Paraná, que tem o grão na porta de casa, né, as cooperativas que detêm e produzem o grão, produz frango e produz suíno. Né? E o Paraná se tornou, nos últimos anos, um grande produtor com méritos, né? Por ter essa produção, né, de grãos, por ter, né, essa competitividade toda. E o Rio Grande do Sul também tem essas condições. Né? O que nós precisamos é acertar o passo, né, buscar junto aos nossos gestores realmente programas efetivos, né, que busquem a solução, né, para esse problema de defasagem. Esse ano foram 2 milhões aproximadamente de toneladas de milho que nós tivemos que buscar fora do estado, né, gerando divisas para outro estado, né, enquanto nós poderíamos estar gerando aqui no estado do Rio Grande do Sul. Esse ano nós estamos com uma exportação em relação à questão cambial, todo esse movimento todo mundial que também depende do grão brasileiro, né, que está inflacionando muito o nosso setor, né, está gerando preços altíssimos para a ração das aves e dos suínos também. Né? Então tudo isso nos preocupa e nós precisamos buscar esse diferencial, que isso aí aliado, nós resolvendo esse problema da defasagem de milho no Rio Grande do Sul, nós temos por outro lado todo esse empreendedorismo, né, do setor, né, que investe na tecnologia, na produção de carnes e derivados, na produção de ovos e derivados. Né? Então nós temos todo um complexo agroindustrial que pode alavancar muito mais ainda a economia do nosso estado. Isso quer dizer que deixar mais competitivo? Com certeza. Nós tivemos esse mês um mês repleto de celebrações e justificadas, porque o ovo está em alta, o frango está em alta, 55 anos da fundação da Asgave, e também agora, dia 28, o Dia do Avicultor, e também, como se tudo isso não bastasse, a sua posse como presidente da entidade. Uma mensagem para essas datas e lembrando a importância desse setor para, não só para o Rio Grande do Sul, Brasil, mas para o mundo. Bom, eu acho que realmente é um mês especial, né, com todas essas datas aí, alusivas à nossa avicultura, né? Então também culminando aí com a minha nomeação como presidente executivo dessas duas entidades de muita importância para a avicultura, para o agronegócio, que é a Asgave, Associação Gaúcha de Avicultura, e o Sindicato da Indústria de Produtos Avícolas no Rio Grande do Sul, né, com essas datas festivas. Né? Na segunda sexta-feira do mês de agosto é comemorado o Dia Estadual da Carne de Frango e do Ovo, né? Através de um projeto de lei que foi apresentado pelo deputado Sérgio Turra na Assembleia Legislativa. Então nós temos também a nossa data comemorativa para esses dois produtos, assim como tem o Dia do Vinho, como tem o Dia, né, do suíno, né, como tem várias outras datas festivas que se usa, né, para poder, né, valorizar e evidenciar a importância de cada segmento. Então nós tivemos essa deferência, digamos assim, por parte do deputado Sérgio Turra, que institui... É filho do ex-ministro Turra, sim, né? Que também tem o agro no seu DNA, né? E depois, no dia 21 de agosto, a fundação das Asgave, né? Então, há 55 anos atrás, um grupo de empreendedores, né, de visionários, digamos assim, né, fundou essa entidade,
né? E naquela época, um outro sistema, né, mais artesanal, né, de abate, de produção de ovos, né, talvez não imaginaria onde nós chegamos hoje, a uma produção de quase 3 bilhões e meio de ovos por ano. Vamos repetir, né, esse número, que é um número significativo. Uma produção anual de quase 3 bilhões e meio de ovos por ano no estado do Rio Grande do Sul, né? Nós temos hoje indústrias de processamento de ovos líquido em pó, né, de alta tecnologia, uma já em pleno funcionamento, exportando, né, e outra que deve se instalar, deve inaugurar agora nos próximos meses. Então tudo isso é evolução, além da exportação da carne de frango. Hoje nós temos 30 frigoríficos no estado do Rio Grande do Sul, né, que produzem em torno de 1.700.000 toneladas de carne de frango por ano. Nós exportamos em torno de 580 mil toneladas, são 580 milhões de quilos de carne de frango que nós exportamos para diversos países, mais de 100 países. Então, esses visionários lá atrás, né, merecem o nosso respeito, merecem a nossa admiração e a nossa lembrança, né, por ter criado uma instituição que ajudou o setor a chegar onde está. Com tudo isso, né, eu quero passar aqui uma mensagem, né, a todo o avicultor, seja o produtor de ovos, seja o produtor integrado de frango de corte, seja o empresário, o técnico, o profissional que está no dia a dia da avicultura, o veterinário, o zootecnista, o engenheiro de alimentos, todos os nossos profissionais, colaboradores, né, da indústria, né, fazem parte desse crescimento da avicultura, da evolução, né, toda essa evolução que nós tivemos. Então, esse mês eu dedico a todas essas pessoas, né, que acreditaram e acreditam nesse setor, que continua gerando só no Rio Grande do Sul em torno de 40 mil empregos diretos, movimenta em torno de 500 mil atividades indiretas, seja o fornecedor de embalagem, combustível, transportador, ração, medicamentos, que é a parte de vacinação das aves, né? Todo um complexo, uma cadeia agroindustrial que cresceu e vem se desenvolvendo com esse setor. Então, a todas essas pessoas, uma homenagem especial, né? Porque continuam trabalhando para produzir alimentos em larga escala e de qualidade, tanto para a população nacional, milhares de famílias que consomem os nossos produtos, como para a população e famílias de dezenas, né, de outros países. Então, é um mês realmente especial que nós precisamos dar um destaque, né, e conscientizar, né, que produzir alimentos, né, tem que ter responsabilidade, tem que ter empreendedorismo e, acima de tudo, compromisso com a qualidade. Isso é mais do que uma profissão, é muito mais do que a gente possa imaginar. É uma missão, né? Com certeza, é uma missão, né? Nós vivemos num mundo hoje onde a população aumenta, né? Nós vivemos num mundo hoje onde ainda há fome e se acentuou muito agora esse ano em detrimento da pandemia, né? E nós precisamos de setores que produzam, aliás, alimentos em larga escala, né? E alimentos essenciais para a população, com vitaminas, com nutrientes, com propriedades funcionais, né, como a carne de frango, como ovos, né, para que possamos atender aí a nossa população. Agora é de extrema importância também que nos tempos atuais, né, sejam respeitados os princípios de bem-estar animal, e isso o nosso setor vem desenvolvendo e trabalhando a cada ano. Sejam respeitadas as questões ambientais, e o nosso setor é um setor de baixo impacto ambiental, né, mas que tem muita preocupação com a preservação do meio ambiente, né? É importante que nós citamos isso. A valorização do trabalhador no ambiente do trabalho, né? O cuidado que nós temos com o trabalhador. Só agora, no período de pandemia, já foram investidos por nosso complexo agroindustrial quase 40 milhões de reais, né, em aprimoramento da segurança, né, da saúde do nosso colaborador. Então, né, o setor evolui, mas ele também compartilha, sim, né, com os nossos colaboradores, com a população, né, o fruto do nosso empreendedorismo e do nosso desenvolvimento. Primeiramente, nós somos cientes que o Estado, né, vem com as suas dificuldades econômicas aí ao longo dos últimos anos.
No entanto, né, nós temos que observar setores como a avicultura, né, que produzem alimentos, né, e tem alguns problemas de competitividade, como eu citei aqui a questão do déficit de grãos, e também algumas dificuldades em comparação com outros estados que nós estamos também um pouco mais distantes dos grandes centros consumidores, né? E também temos um compromisso com a sociedade, com a população, de produzir alimento em larga escala, mas também não termos alimentos com preços muito altos, né? Para nós, da avicultura do Rio Grande do Sul, a reforma tributária apresentada, né, do jeito que foi apresentada, né, agora em plena uma pandemia, né, nos nossos estudos apontam uma elevação da nossa carga tributária. Tanto na carne de frango, né, produtos da cesta básica, como ovos, né, isso vai impactar drasticamente na nossa produção e vamos sim perder competitividade, principalmente com os nossos estados concorrentes aqui da região sul, né, que é Santa Catarina e Paraná. Então, nesse aspecto que nós estamos levando ao governo do estado e vamos levar também aos nossos parlamentares, né, a nossa discordância, né, com a proposta de reforma tributária que está sendo apresentada na Assembleia Legislativa. Nós temos muitas alternativas. Nós temos também como sentar com os setores e construir a médio prazo, né, outras alternativas, né, de se buscar aí algum tipo de revisão, né, da atual matriz tributária. Agora, nós não podemos, de uma hora para outra, tributar alimentos, por exemplo, como ovos. Nenhum estado do Brasil tributa ovos, né? E a proposta que tem aqui no Rio Grande do Sul é tributar. E esse alimento é essencial para a população. É um alimento base, é um alimento que é a sustentação, aliás, de muitas famílias de pequenos produtores, né? E vem historicamente, né, trabalhando com margens apertadíssimas. Então nós não podemos, da noite para o dia, tributar, né, um alimento que vem sendo aí a base da alimentação de muitas famílias e também a sustentação de muitos produtores, né? Então, realmente isso impacta. E a carne de frango também, né? Sempre foi a proteína, né, alternativa, né? Os estudos apontam que logo ali na frente deverá ser a carne mais consumida mundialmente, né? Uma carne de fácil acesso que sempre manteve o compromisso com o consumidor de nunca ser uma carne muito cara, né? Sempre os aumentos que foram repassados para a carne de frango obedeceram, né, um certo limite, né, para que a população de várias classes sociais pudesse ter acesso a esse alimento. Então a gente vê com preocupação, né, essa reforma tributária. Acreditamos que há outras formas de buscar, né, a recuperação financeira do Estado, né? Acreditamos que uma reforma administrativa é necessária, né? Acreditamos que mais privatizações são necessárias, né? E assim podemos então distribuir melhor, né, um plano de reforma futuramente que possa ajudar o Estado. Somos cientes, sim, das dificuldades, né, muitas delas registradas pelo próprio governador durante sua campanha, que eram oriundas de problemas de gestão, né, e agora então nós precisamos buscar mecanismos que corrijam, né, essas dificuldades de gestão que tivemos aí nos exercícios anteriores, né, se é que nós podemos também interagir nesse aspecto aí de ajudar o Estado. Bom, a gente pode resumir esse seu discurso, essa narrativa, dizendo que o ovo e o frango é um alimento democrático, porque é de fácil acesso de qualquer classe A, B, C, D, E. Justamente. Então, isso aí pode perder a competitividade e pode criar um problema de acesso a uma proteína que o mundo todo já consagrou. Presidente, eu quero, em nome do nosso canal, em nome do nosso programa aqui, lhe parabenizar e dizer que o setor ganhou muito mais do que um presidente, ganhou um talento, ganhou um homem que veste o manto sagrado do ovo e do frango. E eu tenho certeza que essa data de 12 de agosto vai ser um divisor de águas na associação e também no sindicato.
Parabéns mais uma vez e que sirvam as suas façanhas como presidente de Modelo Auto da Terra. Muito obrigado e com certeza vamos estar fortalecendo cada vez mais o nosso setor com o nosso trabalho, com o nosso empenho, e a nossa responsabilidade. Eu acho que acima de tudo a nossa responsabilidade, né, frente a instituições de respeito, né, que tenham reconhecimento nacional e até internacional, nós vamos estar fazendo o nosso trabalho ali com muita responsabilidade.